Chegar em uma final de Champions League já é um negócio difícil pra caramba. Agora imagina chegar em 3 finais consecutivas, cara. O Real Madrid conseguiu recentemente aí. E nesse vídeo, então, a gente vai falar de outros 6 times históricos que chegaram em 3 finais seguidas de Liga dos Campeões. Primeiramente, é bom lembrar que no passado a Champions League já teve outros nomes, né? Foi chamada de Copa Europeia ou Copa dos Campeões Europeus. Mas pra facilitar, vou chamar tudo de Champions, beleza? E a gente vai começar falando então de um dos times que chegou não em 3 finais de Champions, mas em 5, né? O Real Madrid da década de 50. O time que era presidido pelo cara que dá nome ao estádio do Real hoje, o Santiago Bernabéu, aterrorizou a Europa de 55 a 60. Lembrando que a primeira edição da Champions foi na temporada 55-56, ou seja, o Real Madrid é papão de Champions League desde o primeiro dia, mano. Desde a primeira competição, manja, como se a competição tivesse sido feita pra eles, cara. Aquele time fantástico da década de 50 foi comandado primeiro pelo José Villalonga, depois pelo Luiz Carnilha e depois pelo Miguel Munhoz. E tinha como peças fundamentais o Marquitos, né, que é o avô do Marcos Alonso do Chelsea, além de Santa Maria, Zárraga, Copa, Guento e Rial. Fora a dupla de ataque, o Puskás, que dá nome hoje à premiação de gol mais bonito do ano, e o Di Stéfano, La Saeta Rubia, né, considerado aí o jogador mais importante da história do Real Madrid por ser o craque daquele time. Esse timaço foi responsável por colocar o Real Madrid como o maior time da Europa e do mundo, né? Porque eles não só chegaram em 5 finais de Champions, como ganharam as 5, pavimentando o caminho para as 13 Champions que eles têm hoje e já consolidando desde o primeiro dia o Real Madrid como uma potência europeia. Na final de 55-56, o Real Madrid pega o Stade Reims da França, né, na final, e vence por 4-3 numa virada alucinante depois de estar perdendo por 2-0. Na final de 56-57, vence a Fiorentina por 2-0. Em 57-58 vem o Milan pela frente e sucumbe na prorrogação, Real campeão 3-2. Em 58-59, novamente o Stade Reims da França e novamente eles perdem pro Real Madrid 2-0. E em 59-60, uma final chocante, é contra o Frankfurt da Alemanha e o Real Madrid ganha por 7-3, velho. Imagina uma final da Champions ser 7-3, cara. Agora atenção, o Di Stéfano do Real Madrid fez gol em todas as finais, velho. Exatamente. Incluindo o hat-trick contra o Frankfurt, foram 7 gols em 5 finais de Champions. E você achava que o Cristiano Ronaldo era decisivo. Não, de fato é, mas o Di Stéfano, cara, gols em 5 finais de Champions, mano, é outro patamar, né? Tudo bem que o futebol era diferente daquela época, tá? Eu não quero entrar nessa discussão, mano. Mas o cara era brabo, entendeu? Além disso, o Di Stéfano ganha as bolas de ouro em 57 e 59 e outro jogador do Real Madrid, o Copa, ganha a bola de ouro em 58. O detalhe é como que alguns desses clubes que enfrentaram o Real Madrid nas finais de Champions, hoje são clubes mais modestos nas suas ligas, o que mostra muito como o futebol é cíclico, né? Alguns times que antes eram gigantes ou mais fortes, hoje em dia são mais coadjuvantes, mas com o Real Madrid não tem jeito, mano. Era forte naquela época e continua sendo uma potência hoje. No fim desse penta, aí o Real Madrid disputa então o primeiro Mundial de Clubes contra o Peñarol do Uruguai e na partida de ida é 0-0, só que a volta é na Espanha e eles passam o carro mesmo, metendo 5-1, sagrando o Real Madrid como o primeiro campeão mundial, exatamente. Não há dúvidas quanto à qualidade absurda desse Real Madrid, mas a gente fez uma enquete lá no Insta do Eurofoot, perguntando qual Real foi melhor, esse da década de 50 ou o Real Madrid do Zidane, que foi tricampeão agora há pouco, né? E o do Zidane venceu de lavada, mas existe um negócio chamado viés de recência, né, que a gente tende sempre a dar mais valor a coisas que estão mais frescas na memória, que aconteceram mais recentemente, até porque nenhum de vocês que está assistindo aí viu aquele Real Madrid de 50 jogar, né? Ele tem toda a razão. Então é difícil comparar, mas aquele Real Madrid acaba voltando à decisão da Champions já em 61-62, mas dessa vez é a primeira final que eles acabam perdendo e perdendo pro próximo time da lista. Hoje em dia os times portugueses podem não ser mais protagonistas na Champions League, mas as coisas eram muito diferentes na década de 60, quando o Benfica era uma das principais potências na Europa. O clube lusitano viu naquela época surgir um dos maiores jogadores da história do futebol e de Portugal, né, o Eusébio, conhecido como Pantera Negra, e além disso aquele Benfica contava com caras como o Coluna, o Águas e o Costa Pereira, jogadores históricos aí de Portugal, e os técnicos responsáveis por tocarem aquele Benfica, primeiramente eram o húngaro Bela Gutmann e depois o chileno Fernando Riera. Aliás, o Bela Gutmann, a galera do Benfica ouve e já começa a tremer, depois eu explico. Ih, rapaz.
O Real Madrid tinha caído cedo na temporada 60-61 e aí todos os times estavam tipo, porra, essa é minha temporada, hein? É dessa vez que eu ganho. Todos queriam ser os primeiros campeões pós-Real Madrid, né? E aí o finalista acabou sendo o Barcelona, que de fato eliminou o Real Madrid, então chegava com status de favorito e foi enfrentar o Benfica na final pela glória máxima e acabou que o Benfica surpreendeu 3-2, o primeiro título europeu então indo para um time português, comandado pelo Bela Gutmann, mas isso era apenas o começo, o Benfica queria mais e eles chegam na final mais uma vez na temporada seguinte, eliminando nas semifinais o Tottenham. Olha só nosso Totão aí, ô Eurofooters. Sabe por que o Tottenham tava disputando a Champions, amigo? Naquela época só disputavam os campeões nacionais, beleza? O Tottenham tinha sido campeão inglês, ok? É impossível. Título, troféu, taça, campeão da Inglaterra, beleza? Respeito, por favor. Obrigado. E aí, chegando na final, o Benfica foi enfrentar o Real Madrid, que obviamente estava babando pra voltar a conquistar a Champions, né, depois de ter caído uma temporada aí um pouco mais cedo. Só que se você tá prestando atenção nesse vídeo, já sabe o que aconteceu, né? Mesmo com um hat-trick do Puskás, o Real Madrid não deu conta do recado, tomou a virada do Benfica e perdeu por 5-3, inclusive com o Eusébio marcando os últimos 2 gols e dando o bicampeonato pro time, então, do Bela Gutmann, né? E a taça foi levantada pelo Águas, né? O Águas era o capitão das Águias. Fica aí a curiosidade, né? E o Bela Gutmann tinha conseguido então 2 títulos europeus pro Benfica. Por que o benfiquista hoje então ouve o nome dele e fica se tremendo todo? Porque depois daquele sucesso todo, o cara falou, pô, eu sou bom, eu sou brabo, eu quero um aumento salarial considerável. O Benfica falou não, né? E o húngaro então ficou pé da vida, mano, pediu demissão e saiu dizendo o seguinte: sem mim, nem em 100 anos o Benfica conquistará uma taça continental. E no começo essa frase parecia apenas uma piada, porque na temporada seguinte, em 62-63, o Benfica chega novamente à final, agora já comandado pelo chileno Fernando Rieira, e para jogar contra o Milan, eles eram os favoritos porque tinham vindo aí de um bicampeonato europeu, porém acabaram perdendo a final pro Milan por 2-1, era o fim do sonho do tricampeonato. Em 65, eles chegam à final outra vez, e o Benfica perde para Inter de Milão, 1-0. Estava instaurada então a maldição de Bela Gutmann, porque desde que ele saiu e falou aquela frase, o Benfica nunca mais conseguiu conquistar um título europeu, e não foi por falta de tentativa. Foram 8 derrotas em finais, mano. 5 derrotas em finais de Champions League e mais 3 em Copas da UEFA e Europa League. Nunca que um patrão teve tão errado, amigo, de negar aí um aumento pro seu funcionário, né? Mas o último título do Benfica então foi em 62 e a torcida do Benfica pode ficar tranquila então, porque 2062 tá chegando já, né? Acaba a maldição, será, mano? Detalhe que esse Benfica aí, bicampeão da Champions, nunca conseguiu ser campeão mundial. Em 61 eles perdem pro Peñarol na final, e em 62 eles enfrentam na final apenas, né, só o Santos de Pelé, né? O Pelé broca 5 vezes nos 2 jogos e deixa o Benfica aí só sonhando com o título do mundo. É hora de ir pra Holanda falar de um dos times mais importantes da história do futebol mundial, o Ajax, que na década de 60, no finalzinho ali, chegou numa final de Champions e perdeu pro Milan por 4-1. Mas aquele time do Rinus Michels não desistiria das suas convicções tão cedo, e contando com o crescimento de um Johan Cruyff que viria a ser o melhor jogador europeu da década de 70, eles voltam a uma final europeia apenas 2 anos depois, tendo como uma das motivações aí o Feyenoord ter sido campeão em 70, então tinha sido o primeiro clube holandês a ser campeão, e o Ajax também queria daí, né? E além do Cruyff, aquela equipe do Rinus Michels contava com outros caras que marcaram a época, né? Como o Krol, o Han, o Neskens, o Rep e o Keizer. Mas apesar dos grandes valores individuais, era uma equipe mais conhecida pelo coletivo, né? Era o começo do futebol total que acabou encantando a Europa na década de 70, tanto no Ajax quanto depois na seleção holandesa. Na temporada 1970-71, o time do Rinus Michels, então o Ajax volta a uma final de Champions para enfrentar o Panathinaikos da Grécia, que era treinado por quem? Pelo Puskás, mano, aquele mesmo do Real Madrid. Com o craque Johan Cruyff voando e o time jogando como música, eles vencem por 2-0, se sagrando campeões europeus aí pela primeira vez e dando o primeiro passo naquilo que seria o tricampeonato seguido do Ajax. Depois dessa decisão, o Rinus Michels acaba abandonando o Ajax para ir tocar sua carreira no Barcelona. Só que o futebol total, a filosofia de jogo dele já estava engrenhada no Ajax de uma forma que não dava para separar uma coisa da outra mais. E além disso, ele tinha dentro de campo a representação daquele estilo de jogo, que era a liderança do Johan Cruyff. Então em 71-72, já comandados pelo Stefan Kovacs, eles chegam na final mais uma vez e ganham o segundo título consecutivo, vencendo a Inter por 2-0 na final, com 2 gols de quem? Do Cruyff, amigo.
Na temporada seguinte, o Ajax enfrenta o poderoso Bayern de Munique nas quartas de final. E já vamos falar mais do Bayern aqui, beleza? Depois enfrenta o Real Madrid e despacha também. Aí chega na final, como é que a Juventus ia ganhar desse time, cara? Bicampeão europeu, derrubando gigantes, não tinha como a Juventus ganhar, velho. Vitória por 1 a 0 do Ajax, reinado europeu consolidado, tricampeonato garantido e acima de tudo a consagração daquele estilo de jogo, daquela filosofia do futebol total. Naqueles tempos, Johan Cruyff acabou ganhando 3 bolas de ouro em 71, 72 e 74 e curiosamente o Ajax recusou participar do Mundial de Clubes em 71. Aí em 72 eles resolvem participar e vencem o Independiente da Argentina e em 73 eles resolvem de novo boicotar. Então, de 3 mundiais que eram pra eles ter jogado, eles jogaram apenas um, né? De qualquer maneira, com a conquista do tricampeonato, o Cruyff acaba indo pro Barcelona, se juntar ao Rinus Michels e mudar pra sempre a história do clube catalão. Uma história que você pode ver com detalhes nesse vídeo aqui, de como o Xavi pode salvar o Barça, né? Sem o gênio Cruyff, o Ajax daria espaço pro surgimento de um novo esquadrão imortal, o Gigante da Baviera. Gigante como a sua contribuição pro canal a cada vez que você deixa um like no vídeo. Isso aí ajuda o YouTube a recomendar esse vídeo pra mais gente que tá interessada aí em história do futebol e tal, e ajuda muito o canal a crescer, então dá essa força aí, tamo junto, obrigado. No início dos anos 70, o Bayern de Munique foi presenteado nas categorias de base com jogadores que estavam surgindo ali e acabariam se tornando lendas da Alemanha e do próprio clube. Sepp Maier, Beckenbauer e Gerd Müller. Com o passar dos anos, eles se juntariam a outros craques como o Rummenigge, o Paul Breitner e o Uli Hoeneß para consolidar uma dinastia na Alemanha e na Europa, mudando para sempre o patamar do Bayern de Munique, primeiro nas mãos do técnico Udo Lattek e depois nas mãos do Dietmar Kramer. Acredite se quiser, até o comecinho dos anos 70, o Bayern de Munique era campeão alemão apenas 2 vezes, beleza? E nunca tinha chegado numa final de Champions. Então esquece esse Bayern de Munique poderoso, gigantesco que a gente conhece hoje. As coisas eram muito diferentes naquela época, mas mudariam completamente pro Bayern de Munique com o Kaiser e o Bomber, né? As coisas foram se construindo devagarinho pro Bayern de Munique. Primeiramente, ganhando 2 vezes a Bundesliga em 72 e 73. Em 73 também o Gerd Müller é artilheiro da Champions League e o Bayern já tinha então 2 jogadores eleitos bolas de ouro. O Gerd Müller em 70 e o Beckenbauer em 72. O Bayern de Munique aos poucos ia construindo o seu time, aos poucos ia criando casca para se tornar o sucessor daquele Ajax tricampeão. E esse favoritismo do Bayern que foi sendo construído aos poucos se concretizou na temporada 73-74, quando eles chegam na final para enfrentar o Atlético de Madrid. E o jogo acaba 1 a 1 com o gol do Atlético sendo marcado pelo Luiz Aragonês, que depois viria a ser aquele técnico campeão da Eurocopa com a Espanha em 2008. E naquela época não tinha disputa de pênaltis, então foi marcada uma segunda partida, um desempate, digamos assim. E aí o Bayern de Munique passou o trator, atropelou, vencendo por 4 a 0 com dobletes do Müller e do Hoeneß. E depois viria a ser o presidente do Bayern de Munique. Eu acho simplesmente fantástico como essas histórias se entrelaçam e como alguns desses caras acabam tendo influências em vários times ou seleções de várias épocas diferentes. Acompanhar o futebol é fascinante, mas estudar a história do futebol também é fantástico, cara. Em 74 a gente também teve um confronto geracional desse Ajax com esse Bayern, só que na Copa do Mundo. Holanda do futebol total contra a Alemanha e da Alemanha. Não havia dúvidas, o futebol alemão estava no topo. E por ter ganhado a Champions, o Bayern de Munique poderia ir pro Mundial, mas assim como o Ajax recusou. E aí, olha que bizarro, mano. O Atlético de Madrid, que foi vice da Champions, então, herdou a vaga do Bayern e acabou sendo campeão mundial, mesmo sem nunca ter ganhado a Champions. Na temporada 7-4 e 7-5, o Bayern de Munique mantém a mesma base do time titular aí e chega numa final mais uma vez. Só que dessa vez não precisou de 2 jogos não, cara, porque logo no primeiro mete 2 a 0 pra cima do Leeds na final e acaba se sagrando aí bicampeão europeu. E depois de ganhar de um espanhol e de um inglês aí nas temporadas anteriores, o Bayern chega para mais uma final, dessa vez para enfrentar um francês, o Saint-Étienne. O time não era mais comandado pelo Lattek, já era treinado pelo Kramer, mas ganha mesmo assim a final da Champions por 1 a 0, se sagrando tricampeão europeu consecutivo, repetindo o feito do Ajax que tinha conseguido isso antes, né? E para calar os críticos, então, o clube da Baviera decide finalmente jogar o Mundial de Clubes e acaba enfrentando o Cruzeiro na final e vencendo. Numa final curiosa porque mostra como o futebol é fantástico, mano. Um dos maiores jogadores da história da Alemanha e do Bayern de Munique, o Gerd Müller, meteu gol no Raul Plasman, um dos grandes jogadores da história do Cruzeiro. E então a geração de titãs do Bayern de Munique tinha conquistado não só a Europa, como o mundo também. Curiosamente, depois disso, os alemães perdem força e os ingleses acabam ganhando 6 vezes consecutivamente aí a Champions, com Liverpool, Aston Villa e Nottingham Forest se revezando no pódio.
Agora, deixando pra trás esquadrões históricos que foram tricampeões, tá na hora de falar de um esquadrão que poderia ter sido tri, mas acabou sendo menos bem sucedido, apesar de chegar em 3 finais de Champions, que foi o Milan da década de 90. Era o Milan de Fábio Capello, que tinha conseguido o incrível feito de ser campeão invicto na Itália em 91, 92 e contava com grandiosos jogadores no elenco aí, como o Baresi, o Maldini, Costa Curta, Donadoni, além dos 3 holandeses, né, Van Basten, Gullit e Rijkaard. Eles estavam prontos para voltar a atacar o terror na Europa depois de terem sido bicampeões no final da década de 80, sob o comando do Arrigo Sacchi. Contamos essa história com detalhes lá no vídeo de Milan dos holandeses, né? Mas a história que poderia ter sido docinha para os torcedores do Milan acabou saindo meio amarga, porque em 93 eles conseguem chegar na final da Champions League para enfrentar o Olympique de Marseille, mas com um de seus principais craques já completamente baleado. O Marco Van Basten vinha sofrendo com lesões no tornozelo aí, e aquele jogo acabou sendo o último da carreira dele antes de ele se aposentar oficialmente em 95, depois de 2 anos brigando contra as lesões para voltar a jogar, mas ele não conseguiu. Então naquela final, o Olympique de Marseille vence o Milan por 1 a 0, se sagra ali o primeiro campeão francês da história da Champions, e o Milan fica chupando o dedo, mas curiosamente o Marseille se envolve naquela época num escândalo de suborno, né, que a gente contou também com detalhes no vídeo de agentes de futebol aí, e eles perdem a vaga no Mundial. O vice-campeão da Champions, então o Milan, herda a vaga no Mundial e vai até o Japão bem pimpão, pra quê? Pra perder do São Paulo de Tele Santana. Então era mais um carimbo de derrota pra aquele grande time lá. Pra temporada 93-94, o Van Basten tava baleado. O Gullit e o Rijkaard tinham saído já, acabando então com o trio dos holandeses que fizeram história ali no Milan. Porém, o time titular contava com os reforços aí do Desailly, do Boban e do Savicevic, que viria a ser um dos jogadores mais importantes daquela equipe. E a segunda final de Champions League daquele time do Capello, então, seria nada mais, nada menos do que contra o Dream Team do Barcelona, aquele time treinado pelo Cruyff, que contava com Stoichkov, Romário, Koeman, Pepe e Guardiola, e que tinha sido tetracampeão espanhol, amigo, além de ter levado a Champions League em 92, então não era uma tarefa fácil pro Milan, não. E naquela época as coisas eram muito diferentes, como a gente comentou lá no Twitter do Eurofut, né? Porque o Barcelona, a maior parte dos jogadores eram da Espanha mesmo, e o Milan, a maior parte dos jogadores eram italianos. Muito diferente do futebol hoje em dia, em que é praticamente impossível você imaginar, por exemplo, um time inglês indo pra final com um elenco lotado de ingleses, manja? Os times fortes hoje geralmente são seleções mundiais, né? Contratando craques de vários países diferentes. E por que antes era assim? Porque só em 95 foi aprovada a Lei Bosman. Essa lei permitiu que jogadores deixassem os seus clubes de graça, digamos assim, ao final do contrato, algo que acontece com bastante frequência hoje em dia, mas que no passado gerava muita treta, não era assim, tá? Então isso deu liberdade de negociação para os jogadores, para pedirem mais salários, renovar contrato ou sair para outros clubes se eles quisessem. E essa Lei Bosman também derrubou restrições relacionadas a limite de estrangeiros nos clubes, que passaram então a poder gerar essas seleções globais aí, contratando jogadores de vários países. Mas voltando para a final da Champions, a escola italiana do Milan enfrentava a espanhola do Barça e o Milan não teve piedade e passou o trator 4 a 0, cara, com um golaço do Savicevic, tornando aquele Milan então campeão invicto da Champions League. Em 94, o Milan é mais uma vez vice-campeão do Mundial, dessa vez aí perdendo pro Vélez do goleiro lendário Chilavert. Na temporada seguinte, então 94-95, vem a terceira final seguida de Champions pro Milan, que enfrentaria o Ajax, que tinha tirado do Milan justamente o Frank Rijkaard e contava com um timaço ali com Kluivert, Overmars, Seedorf, Van der Sar e outros craques aí. E os holandeses então venceram por 1 a 0 com o gol do Kluivert, botando pro time do Fábio Capello a segunda derrota em 3 finais de Champions. Eles poderiam ter sido tricampeões consecutivos e não foram. Aquele time ficou marcado pelo futebol bonito, por ter ganhado vários títulos nacionais, inclusive um italiano invicto, né? E também por ter conseguido uma orelhuda de forma brilhante em 93 e 94. Mas essas duas finais de Champions perdidas e os 2 vices no Mundial deixaram meio que um gostinho amargo pra essa época, manja? E finalmente então o último time a conseguir 3 finais de Champions League consecutivas antes desse Real Madrid de Zidane e Cristiano Ronaldo, né? A famosa rainha do vice, a Juventus. Eu já explico o porquê desse apelido. Para a temporada 94-95, chega na Juventus um dos técnicos que acabou sendo aí um dos mais brilhantes da história do time, que era o Marcello Lippi, né? Na primeira temporada dele já começa ganhando o campeonato italiano, o que seria um prelúdio daquela boa fase que viria pela frente. Na temporada seguinte, então em 95-96, a Juventus chega numa final de Champions League, já com um cara histórico, um ídolo absurdo do time, que era o Del Piero, com uma defesa bastante sólida e com 3 meio-campistas que hoje você conhece como grandes treinadores aí: Paulo Sousa,
Antônio Conte e Didier Deschamps. O finalista para enfrentar a Juventus era aquele Ajax que tinha acabado de vencer o Milan na edição anterior, lembra? E foi complicado, 1 a 1, o jogo foi pros pênaltis, até que o goleirão Peruzzi catou 2 pênaltis do Ajax para tornar a Juventus campeã da Europa, o segundo título aí da história do clube. Em 96, a Juventus faz uma contratação de peso que fazia os torcedores brilharem os olhos, achando que poderiam ganhar a Champions mais uma vez. Chegava ao clube Zinedine Zidane e o time no final do ano se provava o melhor do mundo, ganhando do River Plate e sendo campeão mundial. Mas apesar do favoritismo confirmado primeiro em solo italiano aí, ganhando a Série A, né, e também na Champions, chegando à final pelo segundo ano consecutivo, a Juventus acaba perdendo pro Borussia Dortmund e sendo vice. Vice é uma palavra bem presente na história da Juve. E em 97 e 98 a Juventus ganha o reforço de um cara que viria a ser uma lenda do Milan no futuro, né? Um atacante matador que ajuda o clube então a chegar na terceira final de Champions consecutiva. Mas não adianta, cara, a velha senhora sucumbiu frente ao Real Madrid na final. Aquele Real Madrid de Redondo, Seedorf e Erro, Roberto Carlos, que era realmente um timaço, né? Então, assim como o conterrâneo Milan, que tinha chegado em 3 finais de Champions e vencido apenas uma, a Juventus repetiu esse feito, né? Sendo 2 vezes vice. E por que ela é a rainha do vice, então? Não é só por causa desse período, é porque somando todas as participações da Juventus na Champions League, ela já perdeu 7 finais, amigo. Ela é 7 vezes vice-campeã da Champions, tendo vencido apenas 2 títulos, ou seja, chegou em 9 finais, venceu apenas 2, cara. Poderia ser o segundo time mais campeão da história da Champions, só atrás do Real. Mas pro torcedor da Juve é dureza, porque 7 vices é complicado, né? Um aproveitamento de 22% apenas em finais. É tenebroso. Então esses foram todos os clubes que chegaram em 3 finais seguidas de Champions. Depois deles, apenas o Real Madrid, que foi tricampeão em 2016, 17 e 18. Só que esse time tá muito fresco na nossa memória ainda, beleza? No Real Madrid, hoje em dia, Toni Kroos, Casemiro e Modric continuam controlando no meio campo. Benzema continua titular no ataque. Então nem tanta coisa mudou a ponto da gente ficar explicando o time aqui todo completo, né? No futuro, quem sabe a gente pode revisitar essa história, mas por enquanto ela ainda tá bem fresquinha na nossa memória. Agora eu quero que você deixe nos comentários qual desses esquadrões que a gente falou aí foi o melhor da história da Champions. Se você curtiu esse tipo de vídeo com uma pegada mais histórica, deixa o like pra fortalecer, porque isso me fala pra trazer mais conteúdo desse tipo, beleza? E muito obrigado por assistir até o final. Tamo junto, nos vemos no próximo, então um grande abraço. Falou! Mudando para sempre o patamar do Bayern de Munique, primeiro nas mãos do Udo Lattek e depois nas mãos aí do Edmar Kramer. Edmar, é Detmar, velho. Edmar parece que é brasileiro, velho. Edmar.